Você costuma acreditar em tudo que lê nas redes sociais? Cuidado! Você pode estar sendo vítima das temidas fake news. Mas se esse for o caso, fique tranquilo, a gente vai te ajudar. Está no ar mais uma edição do Ajuda Aí. E semanalmente trazemos uma série de especialistas aqui. E essa não é diferente. É por isso que vamos conversar com a Adriana Teixeira, jornalista e pesquisadora. Atualmente é doutoranda em semiótica pela PUC São Paulo. Então, primeiramente, professora, muito obrigado pela participação. Oi, Guilherme, como vai? Tudo bem? Eu agradeço muito o convite. Muito obrigada à TV Unify para participar do programa Ajuda Aí, uma excelente ideia, um ótimo projeto, e espero contribuir aqui com a minha pesquisa para tirar as dúvidas, né, de vocês sobre o que são fake news. Bom, professora, então a primeira pergunta é justamente essa. O que são as fake news? E também onde elas surgiram? As fake news, elas surgiram muito antes da internet, muito antes das redes digitais e de tudo que a gente conhece na web. As pesquisas mostram que as fake news surgiram ali no comecinho do século XX, finalzinho do século XIX, nos Estados Unidos e dentro dos veículos de comunicação de massa. Naquela época, existiam naquele país alguns veículos de comunicação que disputavam a audiência de uma forma pouco considerada adequada pelo jornalismo. Então, alguns desses jornais, eles inventavam algumas notícias, descolavam as notícias da realidade, descolavam as notícias do acontecimento. Para essa prática, essa construção de informação descolada da realidade, deu-se então o nome de fake news. Inicialmente, elas foram conceituadas como false news, notícias falsas, notícias, como eu disse, né, descoladas da realidade. Aos poucos, elas acabaram sendo chamadas de fake news, para deixar claro a atribuição do que é fabricado. Então, até para as pessoas, professora, poderem entender realmente o que são as fake news, essas notícias fabricadas, né? Você poderia dar exemplo para a gente de quando essas fabricações interferiram na humanidade? Eu posso citar aqui 2 momentos da história muito importantes em que as fake news elas se fizeram mais presentes. Então, se a gente voltar um pouquinho e lembrar ali, né, da Segunda Guerra Mundial, o nazismo, quando se apropria dos veículos de comunicação alemães e usa os jornais, usa o rádio para convencer a população, para ter o apoio da população contra a comunidade judaica. E nesse processo, sim, foram construídas, foram criadas, foram falsificadas, foram fabricadas muitas informações. Alguns sites de documentos da época, sites de museus também, que retratam, né, a história da Segunda Guerra Mundial e da atuação do nazismo, trazem essas informações para a gente. Outro momento importante da história em que circulou também um número considerável de notícias falsas foi ali durante a Guerra Fria, quando havia um confronto entre Estados Unidos e União Soviética. A pesquisa mostra também, as pesquisas, né, os levantamentos, que os espiões de ambos os lados colocavam notícias pouco ligadas, né, à realidade, ao acontecimento, aos fatos. Eles colocavam
plantavam, né, informações falsas, informações descoladas da realidade, não verdadeiras, em veículos de comunicação do mundo inteiro para prejudicar, né, a União Soviética, para prejudicar os Estados Unidos e os Estados Unidos prejudicarem a União Soviética. Com notícias falsas sendo fabricadas a todo momento, um país tentando prejudicar outro, e o jornalista, onde ele fica? É o vilão da história? Então, não é essa a minha afirmação. Existem muitos veículos, né? Muitos jornais, muitas revistas, há um grande conjunto de veículos, né? de mídia, de imprensa, e nós costumamos entender as informações que hoje, né, e que constituem, né, a imprensa, a mídia, que ela tenta ao máximo, né, essas informações tentam ao máximo se aproximar da verdade, né? Eu sou jornalista e sei que o nosso papel como profissional é sim trazer, fazer uma matéria, uma reportagem mais próxima da realidade o possível, né? Existe a gente fala em redação, né, que é preciso ser incansável na busca dessa verdade. O que acontece nos veículos de comunicação hoje a gente olhar com olhos muito atentos a credibilidade da informação, né? Como a informação é construída, né? Como a mídia dá voz, né, para os entrevistados e arranja aquela informação. A gente não chamamos isso de fake news, mas há que se refletir sobre a credibilidade dos veículos de comunicação, de como eles constituem, de como eles retratam, né? Como eles dão sentido para a nossa realidade. Então, agora que nós entendemos essa parte histórica das fake news, como que elas agem principalmente na atualidade com as redes sociais? Então, assim, além da gente ter o conhecimento de como as fake news operam nas redes digitais, é muito importante nós termos também o conhecimento das redes digitais, né? Como é que elas funcionam, né? Viraliza, é compartilhamento, é encaminhamento de notícias, né? São as curtidas, são os cliques que valem dinheiro, são os nossos dados que estão nas redes e são as fake news tentando nos convencer, tentando nos enganar, quer dizer, não nos trazendo informações para que nós tomemos, né, as nossas decisões, para que a gente coloque na ordem do dia as nossas condutas, mas as fake news elas estão aí justamente para desconstruir isso, né? Então, sim, Guilherme, é muito importante nós pensarmos na tecnologia de uma forma crítica, para entender. Eu pesquiso, né? Como eu disse, a minha pesquisa está em curso e a ideia é essa, a verdade, a informação, a reflexão, o conhecimento que a gente busca. As fake news, elas são hoje, né, parte integrante das redes digitais. Elas não são inocentes,
elas são fabricadas por grupos. Hoje já é possível rastrear as notícias falsas, né? A gente tem acompanhado notícias sobre, né, o grupo ali nos Estados Unidos que conseguiu pelo Twitter indicar quais eram as empresas que botavam anúncio em sites conhecidos, né, em sites que produzem notícias falsas. O mesmo aconteceu aqui no Brasil, né? Nós temos também um inquérito das fake news, aí num processo de desmembramento, enfim, investigação, para tentar entender também por que nós somos tão bombardeados, né, por notícias falsas aqui no Brasil. Essa edição do Ajuda Aí, pessoal, infelizmente vai chegando ao fim. Só que na semana que vem a gente volta falando sobre as fake news, só que na saúde, porque elas também afetam demais, principalmente nessa época de pandemia do novo coronavírus. Então a gente volta nesse mesmo horário na semana que vem, tá bom? Até lá!